Este aqui é o Lenovo Moto Z Play, é um aparelho aí do segmento intermediário alto, digamos assim, né? Esse novo segmento de aparelhos do meio de campo, mas que tem bom design e tem aí alguns recursos a menos, mas tenta ter um preço um pouco mais equilibrado comparado àqueles aparelhos que são realmente os topo de linha. O Moto Z Play, ele traz algumas diferenças em relação ao Moto Z tradicional. A primeira é que ele é um pouquinho mais espesso, ele ganha um pouco mais de bateria, nós temos aqui uma bateria de 3.510 mAh. Tenta trazer um pouco aí do conceito do que era o Moto X Play, o seu antecessor, que é um aparelho com bastante bateria e um design um pouquinho grandão, um pouquinho pesadão, mas compensando justamente por ter mais autonomia. De resto, ele lembra bastante o Moto Z. Nós temos o acabamento em metal nas laterais, então ele tem esse acabamento bem interessante nos cantos, e na parte de trás e da frente nós temos o vidro que usa a proteção Corning Gorilla Glass 4. Então ele, apesar de usar vidro, né, que não é necessariamente o melhor material, primeiro porque, né, cria essa sujeira toda aqui, vocês estão vendo, de forma aqui com os dedos. E também tem aí o problema de resistência, se você bater com muita força, pode ser que você quebre esse vidro aqui da parte de trás. Uma coisa que o Moto Z Play se esforçou menos comparado com o Moto Z foi a questão daqui de trás do encaixe para os módulos. Enquanto o Moto Z tinha isso um pouquinho mais discreto, o Moto Z Play formou umas bordas de plástico em torno, está bem evidente onde está a funcionalidade de encaixe dos módulos. De resto, o design também é bem semelhante, inclusive por conta da câmera, que é protuberante também. Então ele é um aparelho que quando você coloca aqui na mesa ele fica com essa folguinha aqui, por conta de estar um pouquinho desequilibrado, porque o sensor da câmera está um pouco para fora. Mesmo esquema do Moto Z, nós temos aqui um sistema de ímãs para você conectar módulos. Esse aqui é uma daquelas capinhas, né, só para questão de estilo, não tem nenhuma função. Quando você conecta ela para de ter essa folga. Um detalhe interessante é o pessoal que for comprar essas capas para a linha Moto Z e Moto Z Play, não recomendo essas de tecido, porque elas meio que ficam com essa folga nas laterais, elas não encaixam tão bem quanto outras que a gente testou, que era, por exemplo, com madeira ou próprio só um acabamento em plástico. Por algum motivo essas de tecido ficam com meio que não encaixam bem, formam um vão aqui e desencaixam mais fácil que as outras. Mas você tem aí a opção de trocar o estilo da parte traseira com isso aqui. E como o Moto Z Play também, você pode, com o Moto Z Play também, a compatibilidade com os módulos, e aí você vai ter vários módulos. Módulos de zoom para câmera, módulos de projetor e módulo de bateria adicional. Assim como o Moto Z, nós temos aqui embaixo um sensor de digitais, que às vezes pode enganar o usuário que se trata de um botão, mas diferente de iPhones ou aparelhos Galaxy, vê que ele não tem nenhuma função de atuar como um botão home. Ele só atua mesmo na leitura da sua digital. Quando você coloca ela aqui, ele faz o destrave da tela. O botão Home está aqui, virtual, junto com os outros botões da interação do Android. Então o Moto Z Play sofre do mesmo problema do Moto Z. Nós temos uma área sem muito uso aqui. Temos um bom espaço, sem nada, na parte de baixo de sensor, que várias vezes você pode acabar batendo, achando que vai fazer alguma coisa, mas ele não faz nada, exceto no destrave mesmo. Pelo menos em relação ao Moto Z, o Moto Z Play está menos poluído na parte frontal, então enquanto o Moto Z tem vários sensores aqui, pelo menos aqui essa área está relativamente limpa, tem só um pequeno buraquinho aqui para microfone. Temos aí também na parte da frente um flash, logo ao lado ali da caixinha de som, e também temos aí, é claro, a câmera frontal. E de resto ele é um aparelho relativamente clean, tem esse efeito aqui na parte traseira, fica bonito o efeito de vidros, pena que cada vez que você toca você vai marcando ele de dedos. Mas é um aparelho que em geral tem um design bonito, é um pouco grandão, a linha Play costuma ser meio grandona justamente por ter bastante bateria, mas em termos geral ele está bem mais bonito que o seu antecessor, o Moto X Play. A tela aqui, novamente, é uma tela de 5.5 polegadas, assim como seu antecessor, com resolução Full HD e usa a tecnologia Super AMOLED, então é uma tela com cores bastante vivas, tem uma boa luminescência, um bom equilíbrio de cores. Dentro do seu segmento está bem posicionado, as cores têm um certo balanço equilibrado e a questão aí de contrastes também está bem interessante. A resolução Full HD é suficiente para ter uma densidade de pixels boa em 5,5 polegadas de tela. Um detalhe do design do Moto Z Play, e também tem essa característica no Moto Z, é que a caixa de som está localizada aqui. No mesmo lugar que você tem a caixinha aí para as ligações, também está a caixa de som para quando você está usando, jogando ou quando está usando o Viva Voz. Então, quando você está
que nem aqui nós estamos jogando, o áudio está direcionado para você porque ela está virada para você. Então quando eu pego aqui nas laterais, eu não chego a bloquear o som, porque ela está toda saindo aqui. A única coisa que ficou devendo é que, no caso, nós temos o som somente do lado esquerdo. Não chegamos a ter um som estéreo, mas comparado com a maior parte dos aparelhos que direcionam o som muito mal por estar aqui, ou na lateral, ou às vezes até na parte de trás, dá para dizer que o áudio, pelo menos aqui no Moto Z Play, está minimamente bem posicionado aqui, direcionado para a pessoa quando está assistindo o filme ou quando está jogando. Partindo para o desempenho, nós temos aqui algumas das economias nesse segmento intermediário alto. E este cara aqui vem equipado com Qualcomm Snapdragon 625. Ele é um processador de 8 núcleos e está situado aí no segmento intermediário da Qualcomm. É um bom processador, entrega performance para lidar muito bem com games, com qualquer aplicativo. Não vai bater os scores de um aparelho topo de linha, mas ele é suficiente para lidar com a experiência do Android sem você ter limitações. Então você vai alternar entre aplicativos, vai conseguir gerenciar tudo de forma bastante eficiente. Ele tem um bom desempenho para isso. E em memória nós temos 3 GB de memória RAM, que também é uma boa quantidade. Então você vai ser capaz de abrir múltiplos aplicativos e alternar entre eles sem passar por aqueles travamentos. Então você vê que eu consigo alternar entre eles e em geral o sistema responde muito bem. Eu consigo ficar mudando aqui de tela e as respostas são praticamente instantâneas. Por ter 3 GB também você não precisa ficar gerenciando muito não. Então você vai acumulando aqui os aplicativos abertos e não vai ser preciso ficar fechando eles de novo. O grande destaque do Moto Z Play mantém aí o nome da série Play da Motorola. Ele tem muita duração de bateria. Além da quantidade ser grande, com 3.510 mAh, o gerenciamento também funciona muito bem, então ele é um aparelho que segura sem nenhuma dificuldade um dia inteiro de uso. Você consegue aí usar ele intensamente, ele não descarrega. E para um usuário mais ponderado, ele não vai ter dificuldade nenhuma em chegar a 2 dias de autonomia. É um dos seus principais destaques. A pessoa que está procurando por um aparelho que seja capaz de aguentar muito tempo antes de ser carregado, com certeza o Moto Z Play é um dos aparelhos para ela cogitar. E também tem a possibilidade de você conectar um módulo adicional, se você comprar um modelo compatível, comprar um modelo que venha com isso ou comprar em separado depois, tem um módulo de bateria dos Snaps da Motorola que pode aumentar um pouquinho a autonomia dele. Mas lembrando que o módulo tem 2.000 mAh, esse aparelho tem no total 3.510, ou seja, o módulo acaba não conseguindo carregar muito da bateria, por conta justamente do próprio Moto Z Play já possui bastante bateria. Até por isso que ele ficou um pouquinho mais espesso que o Moto Z tradicional. Então, tá entre os destaques, se você está procurando um aparelho bom de bateria, esse é um cara para você cogitar. Em termos de câmeras, nós temos na parte traseira uma câmera de 16 megapixels, ela tem estabilização ótica e tem aí uma agilidade bem interessante. Como já estamos falando de um segmento intermediário para intermediário premium, a gente já começa a cobrar um pouquinho mais de qualidade na câmera, um pouquinho mais de agilidade, e nesse caso o Moto Z Play está dentro do nível que a gente vê de aparelhos nessa faixa de preço. Tem uma resposta interessante, a estabilização ótica costuma se sair bem na maior parte dos takes, e as fotos têm um resultado interessante, inclusive mais interessante do que o modelo topo, o modelo superior na linha, que é o Moto Z, justamente porque o Moto Z Play tem mais megapixels de resolução. Então a imagem acaba saindo até com um pouco mais de definição do que o próprio Moto Z. As cores têm um bom balanço, nós temos bons contrastes. A única coisa que falta um pouco é, diferente de outras fabricantes, a Motorola e a Lenovo, ambas não mexem praticamente nada no Android, então você vê que nós temos o software padrão do próprio Android para fazer as fotos e ele não é muito cheio de recursos, então se você quiser outras funcionalidades, tem uma ou outra coisinha a mais, mas em geral ele fica devendo alguns modos um pouquinho mais avançados para o usuário que gosta de fazer aí efeitos diferentes. Para a galera que entende um pouco mais de fotografia, o Moto Z Play também conta com um modo manual, então você consegue abrir aqui, você vai ter opções aí de manualmente definir ISO, tempo de exposição, o foco. Para quem entende um pouco mais de fotografia, pode fazer umas fotos, umas cenas um pouco diferentes, e até para quem não entende, pode fazer suas experiências aí, ver o que acontece se ficar regulando de formas diferentes, até quebrar a foto ou até achar um efeito diferente e legal. Quando nós falamos aí de gravar vídeos, o resultado é bem interessante com o Moto Z Play. Ele tem uma performance mais ou menos parecida com a das fotos, tem boas cores, tem uma boa definição da imagem
E a estabilização ótica ajuda, quando você está filmando aí e movimentando ele consegue dar uma estabilizada, a imagem não fica ruim. O foco também funciona aí com uma agilidade boa e ele é capaz de filmar em Full HD a 30 fps e também é capaz de gravar na resolução 4K, também a 30 fps. E se você quiser também um pouco mais de frames, aí você consegue entrar e temos aí o modo câmera lenta. Então ele baixa a resolução para 720p e passa a gravar a 120 quadros por segundo. Um destaque dos aparelhos tanto da Motorola quanto da Lenovo é que, em geral, eles não abusam muito nas modificações do Android. Então o que nós temos aqui é um Android praticamente puro. Você abre todas as interfaces aqui, tem pouquíssima coisa mexida. É um ou outro aplicativo que foi adicionado e de resto nós temos aqui basicamente a experiência tradicional do Android. Vai ter um aplicativo como aqui o Moto, ou o aplicativo para gerenciar os Moto Snaps, mas de resto nós temos aqui a experiência Android pura. Quando a gente fala em algumas adições aí da linha Moto, algumas são bem interessantes. Primeiro é a questão aí da sensibilidade do aparelho, então ele é capaz de perceber, por exemplo, gestos para saber que está sendo mexido e aí normalmente ele acende a tela para mostrar informações para você. Comparado com o Moto Z, ele tem um pouquinho menos de sensores, então por exemplo, quando você coloca ele sobre a mesa, o Moto Z consegue perceber que você passou a mão na frente dele, já vai acender a tela, não é o caso aqui. O Moto Z Play não tem aqueles sensores aqui embaixo para ficar percebendo isso, mas se você mexer ele, ele vai perceber que foi movido, já vai acender a tela e você consegue ver se tem alguma novidade nas notificações. Outros movimentos de sensores são já bem tradicionais da linha Motorola, então se você torce o pulso, vai abrir a câmera, é definitivamente um dos atalhos mais interessantes. Você acaba realmente substituindo qualquer outro atalho por esse na hora de abrir a sua câmera. E também temos os comandos por voz, que ele consegue receber comandos por voz a qualquer momento, um tradicional OK Google. E também uma função que é bem útil, que é o movimento para acender a lanterna. Então você faz um jogo rápido aqui e você tem uma lanterna, basta balançar de novo, ele desliga sua dupla de LEDs de flashes de LED e desliga aqui. Então é uma lanterna de acesso rápido. Um dos diferenciais mais interessantes do Moto Z Play é que ele é compatível com os Moto Snaps, aqueles módulos que são também presentes aí no Moto Z e que você consegue adicionar novas funções. Então os mesmos módulos que vão no Moto Z podem vir aqui no Moto Z Play. Atualmente, a biblioteca de snaps contam aí com um modo para você ficar com ele mais parecido com uma câmera point and shoot, com direito a zoom, botões dedicados à fotografia. Tem snaps para bateria adicional, que no caso do Moto Z Play não faz lá muita diferença, ele já tem bastante bateria internamente. Temos snaps de projetor, você consegue aí projetar a imagem da tela numa parede. Então, e temos também um módulo da JBL para trazer aí um sistema de áudio mais avançado. Esses módulos são bem caros no mercado brasileiro, nós pagamos os mais básicos, custam já na casa dos R$600, podendo passar dos R$1.000. Então se você está pensando em usar algum desses módulos específicos, quer ter o sistema de áudio melhor, ou quem sabe o projetor, definitivamente é melhor dar uma olhada se você não encontra eles já no kit junto com o aparelho, porque comprado separadamente realmente é um preço muito alto. Você comprar o Snap de bateria vai dar 2.000 mAh a mais e vai custar na casa de quase R$600 e você compra Power Banks por R$100 ou R$200 com mais capacidade que isso. Então ou vem na caixa ou acaba não compensando muito ter esses Snaps. O Moto Z Play é uma das melhores opções desse segmento intermediário alto, com uma boa tela, com boas cores, um design bem interessante, funções adicionais como os Snaps, então se você quiser usar um módulo você vai ter essa possibilidade também. A câmera é bastante competente, tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira, e tem, claro, aquelas funcionalidades que o pessoal gosta bastante, como por exemplo aí abrir a câmera por gestos. Ele tem bastante recursos próprios interessantes, tem o Android puro, que é uma coisa também não vem cheio de outros softwares instalados, também é uma vantagem bem interessante. E tem aí 3 GB de RAM, tem 32 GB de armazenamento, ele tem todas as características para ser um excelente aparelho Android. O seu problema é que, principalmente comparado com a geração passada, a linha Play encareceu bastante. Nós temos aqui um aparelho que foi lançado acima dos R$2.000, com o preço de lançamento, e ainda hoje é encontrado, a maior parte das vezes, nessa faixa de preço. Com esse valor, ele acaba ficando em desvantagem quando a gente compara com concorrentes como o Zenfone 3. Chegou no mercado brasileiro abaixo dos R$2.000, inclusive as versões mais básicas dele conseguem custar até menos do que R$1.500.
E aí nós temos aparelhos com características bem parecidas, ambos têm um acabamento premium, ambos têm boas câmeras, 3 GB, ou no caso do Zenfone 3, às vezes até 4 GB de memória, o Snapdragon 625. Então quando você faz esse comparativo de custo-benefício, fica na vantagem o Zenfone 3. Para quem faz questão de ter os snaps ou um sistema Android sem modificações, né? O Zenfone é bem alterado, ele usa a Zen UI, acaba tendo a vantagem mais em direção aqui ao Moto Z Play. Outra vantagem que ele tem é a quantidade mais agressiva de bateria, que dá uma autonomia um pouquinho melhor, mas mesmo assim o Zenfone 3 também tem uma boa duração de bateria. Então, seu principal contra mesmo é o quanto ele encareceu em relação à geração passada. Se encontrar por um preço bem competitivo ou estiver disposto a pagar um pouquinho mais, ele é um aparelho Android de ótima qualidade e ainda assim tem uma boa relação de custo-benefício, porque a experiência com ele é bem eficiente e, é claro, ele não chega aos preços tão altos dos aparelhos topo de linha. Galera, para ver a análise completa desse aparelho, basta vocês acessarem o link que está nessa descrição, que nós aí temos benchmarks, as várias fotos que nós batemos com ele e todas as nossas impressões de cada um dos detalhes desse aparelho aqui. E para mais análise de smartphones, não deixe de assinar o canal, que aí todo aparelho que a gente testar por aqui, vocês vão ficar sabendo que saiu a nossa análise. E nos vemos aí no próximo vídeo, galera. Um abraço!